Obrigado, pastor. Obrigado, igreja, pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Estou acompanhado da minha esposa Edma, né? Nós fomos membros aqui em Vila São José do ano de 93 para 94. Alguns irmãos lembram, outros não eram daqui, outros não haviam nascido, né? Mas o fato é que nós estivemos aqui na época de transição. O pastor Ideobrando estava indo para os Estados Unidos e a igreja consagrando o pastor Viana, né? E nós participamos desse ato histórico para a igreja. Depois nós, oriundos de Vila Albertina, sentimos Deus nos chamando para voltar, né? E lá nós voltamos e estou exercendo o pastorado lá já há 10 anos, né? Em substituição ao pastor Antônio. Moro em Atibaia, né? Tem sido uma luta, né, vir para São Paulo os dias de culto, quarta e domingo, mas Deus tem nos ajudado até aqui, né? E como eu tenho dito, Deus tem nos sustentado também, né? E viver na dependência de Deus, irmãos, é algo, não é para muitos, são para poucos, né? Ter a fé nesse momento é muito mais importante do que tudo. E hoje eu queria falar com vocês sobre o tema Aprendendo com o Pai da Fé. Abraão, considerado o pai da fé, ele tem muito a nos ensinar, e principalmente a vivermos na dependência de Deus, né? O pastor falou que não tinha um tema específico, né, mas que a igreja pudesse ouvir um pouco sobre um avivamento bíblico, né, e olhar para a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, e aprendermos com os heróis da fé. Eu acho que é um ponto de partida, talvez, para vivermos na dependência do Senhor, né? Então, o texto escolhido para ler com os irmãos é em Gênesis capítulo 22, primeiro livro da Bíblia, para não dificultar para ninguém. Capítulo 22, versículos de 1 a 18. Né? Vamos aprender então com o pai da fé. O que nós temos a aprender com ele, Abraão? Nos diz assim então a palavra de Deus a partir de Gênesis 22, 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha.
E estendeu Abrão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Oremos. Santo e poderoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela liberdade que temos de prestar-te este culto, Senhor, o qual oferecemos a ti junto ao seu trono, Senhor. Que teu Espírito Santo passeie livremente entre nós, na vida de cada um, convencendo-nos da justiça, do pecado e do juízo, Pai. E que o Senhor possa estar em nosso meio, fortalecendo a cada um de nós. Pois é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Está aí um texto profundo da palavra de Deus que eu confesso para vocês, como ser humano que sou, dificilmente eu conseguiria fazer aquilo que Abraão fez, né? Ele acreditou na promessa. Lá atrás, em Gênesis de 11 para 12, Deus preparou um lugar para ele ir. E ele deu ordens a Abraão: sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá ele não sabia para onde iria, mas ele pegou toda a sua família e foi, né? Acreditando na promessa de Deus. Ele falou: de ti farei uma grande nação. Agora, aqui ele fala também, de novo, olha, provou Abraão e disse: olha, sai pega teu único filho e vai para a terra de Moriá. Agora Deus mostrou o lugar que era para ele ir, né? Mas ele pediu também para Abraão: olha, você vai oferecer o seu filho em sacrifício, seu único filho. Imagina, alguém que lutou a vida toda para conseguir o filho, né? Ele recebeu a promessa de que dele saía uma grande nação, casou-se com Sarai, que era estéril, não gerava filhos, e aí vem a questão de como é que nós podemos aprender com esse pai da fé, que é como ele é intitulado. E aí, para ajudarmos na nossa discorrer sobre essa mensagem, eu queria convidá-los para ir para o texto que é conhecido como a Galeria da Fé, que está lá em Hebreus capítulo 11. Ali ele vai nos guiar sobre alguns fatos da vida de Abraão, que culmina com esse texto que nós lemos em Gênesis, da onde ele vai oferecer seu único filho em sacrifício. Mas que no monte de Deus ali, ele proveu o cordeiro para o sacrifício. E é assim que ele faz conosco até hoje. Ele sempre nos vem em socorro. Na maior angústia que estivermos, Deus vem em socorro para nós. Basta crer, basta ter fé. Então, capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 8,
O texto todo fala de exemplos de fé e é conhecido como a galeria da fé. A partir do versículo 8, ele passa a discorrer sobre a vida de Abraão. Então ele começa no versículo 8, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Imagina você, como é que Deus, se Deus de repente aparece para você, você vai sair da tua casa, daqui do seu bairro, da onde você mora, e vai para um lugar, Deus não fala para onde você vai, mas é para você ir. E aí você precisa crer que Ele vai te levar para um lugar melhor. Você precisa ter a fé que Abraão demonstrou e aí sair na direção que Deus vai mandar. Agora, humanamente falando, irmãos, é difícil se fazer isso. Para não dizer quase que impossível. Mas assim, para o ser humano, humanamente falando, é difícil. Mas quando você vê em termos com as lentes espirituais, quando você deixa Deus te guiar, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, você vai perceber que todas as coisas passam a ser mais fáceis do que eram. E aí, então, Abraão vai. Por quê? Verso 10, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Havia no coração de Abraão a fé de que Deus construiria essa cidade para a qual ele iria. Você imagina, Abraão vivia numa época de um povo politeísta. O que é um povo politeísta? Acredita em vários deuses. Abraão foi um dos primeiros a crerem na existência de um único Deus. Então, ontem mesmo a gente estava andando pela rodovia e passou um caminhão com uma faixa na carroceria assim, Deus maior. Aí a Ed olhou aquela frase e falou, Deus maior, está certo isso? Acho que está faltando um né? Deus é maior. Agora, quando você coloca alguma coisa ali dizendo Deus maior, dá a impressão de que tem um Deus menor. Mas se você vê para Isaías, capítulo 6, no chamado dele, ele fala que ele tem o vislumbre de um Deus que ele é diferente de tudo aquilo que ele já viu. Então, o Deus que nós cremos, ele é o único Deus. Então, não é maior, ele não é que Deus maior, é o único Deus, ele é maior do que tudo. Ele é maior do que as nossas forças, ele é maior do que os médicos que nos cercam, ele é maior do que os remédios que nós tomamos, ele é maior do que os nossos pais que nos protegem quando criança, ele é maior do que tudo que você possa imaginar. Fora dele não há Deus, que é o que Isaías fala no seu livro. Então, fora desse Deus que nós cremos, não há Deus. E Abraão foi um dos primeiros a crerem nisso. Então, ele creu na existência de um único Deus. Não era outro Deus ou outros deuses. Era único esse Deus. Então, diferente da sociedade em que ele vivia, que acreditavam em vários deuses, na existência de vários deuses, ele decidiu acreditar em um só. E a sua decisão foi certeira. Agora, mesmo acreditando na promessa desse Deus, ele cometeu seus deslizes. E a Bíblia, ela é um livro cativante, irmãos, porque mesmo tendo os seus heróis, exaltando os seus heróis, esse livro também mostra as falhas dos seus heróis. E aí, Abraão também sujeito a falhas como qualquer um de nós, né? A Bíblia inteira é repleta de heróis que são sujeitos às mesmas falhas que nós. E aí Abraão também cometeu seus deslizes. E aí vem o verso 11 e fala, pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Mas, antes disso, dá até a impressão que a gente está vendo dois personagens brasileiros, né? Que deu aquele jeitinho brasileiro para a coisa. Porque Deus havia prometido a eles uma grande nação. E Sara era estéril, ela não tinha filhos. E não gerava filhos. E aí o que aconteceu? Eles estavam na terra que Deus havia mandado. Aí teve fome naquela terra. Eles decidiram ir para o Egito.
Deus mandou eles ir para o Egito? Não. Ele não mandou para ir para o Egito, era para ir para a terra que ele tinha mostrado. Não era para eles irem para o Egito, aí eles decidem ir para o Egito. E aí Abraão, com receio, Sara era bonitona, né? Talvez não mais bonita que a minha esposa, mas ela era bonitona, né? Pelo jeito. Ele decidiu mentir. Falaram, nós chegando lá, você não vai falar que é minha esposa, você vai falar que é minha irmã. Aí eles começaram a dar aquele jeitinho brasileiro, né? Na coisa, parecia que os dois eram brasileiros. E chegou lá, ele falou, e aí Faraó olhou para Sara, viu aquela mulher bonitona, né? Já aos seus 70 lá, mais ou menos, e aí ele foi e quis tomar ela para si, e levou ela para o palácio. Mas ele falou que era irmã, né? Então não tinha problema. Aí Deus mandou problemas lá, chagas para eles, tal, e aí eles decidiram, Deus apareceu e falou que não era para tomar a Sara como esposa, porque ela era casada. E aí ele vai para Abraão, peraí, você mentiu para mim? Mas nessa de ter ido para o Egito, ele recebeu bens, ele recebeu servos, recebeu servas, recebeu presentes de Faraó, né? E aí quando ele foi descoberto e Faraó expulsou ele daquela terra, qual que era a necessidade que ele tinha? Como viver na dependência de Deus? Era de pegar e devolver todos aqueles presentes que Abraão havia recebido de Faraó. Mas ele fez isso? Ele não fez, ele não devolveu os presentes. Ele levou, inclusive a serva que ele havia recebido, né, a Agar. E aí Sara, como não engravidava, decidiram entre eles para que Abraão tomasse Agar como esposa, para que ela pudesse gerar filhos para ele, para que ele pudesse ter uma grande nação. E na verdade não era essa a promessa de Deus. Ele errou, né? E aí vai. E essa mentira fez aquela questão de... Lembra da promessa do texto que fala que eu punirei até a 3ª ou 4ª geração daqueles que desobedecerem, mas eu abençoarei até a 10ª geração daqueles que temem a Deus. Então essa questão foi hereditária na vida de Abraão, né? Isaac depois, como filho da promessa, também mentiu sobre Rebeca, cometeu o mesmo deslize, e aí vai, Jacó teve os seus filhos, e aí dali um dos filhos assassinos, tal, e aí era necessário que quebrasse todo aquele enigma que foi passando de pai para filho, e de filho para pai, assim vai, toda aquela herança hereditária, foi necessário quebrar, e quando quebrou, foi Jacó que quebrou lá na escada, quando ele conheceu o anjo e pediu a bênção. Pulei um pouquinho, mas voltando para o personagem Abraão, que é o foco da nossa história, eles voltaram para a terra prometida, aí vem o anjo do Senhor e fala que ele ia ter um filho na velhice. Sara até riu, né? E aí ela engravidou, aos seus 90 anos e gerou Isaac. Com 100 anos, Abraão teve o seu filho. A criança lá com cerca de 12 anos, seu único filho era o herdeiro, era a promessa de Deus de ser uma grande nação. Deus vem e pede aquele filho para ser imolado, sacrificado ali. Ele vai e cumpre. Mas Deus promete, Deus cumpre o que prometeu. E ele aparece e salva a vida de Isaac através de um carneiro ali colocado, né? Então, assim, isso tudo, irmãos, faz parte de uma revelação progressiva do Senhor para nós. Por quê? Lembra lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, e aí eles tiveram um problema de descobrirem a sua nudez e se esconderam de Deus. Por que vocês se esconderam? Porque a gente estava nu. Quem disse que vocês estavam nus? E aí, vocês comeram da árvore que eu havia proibido? Aí Deus teve que imolar um animal, com pele de animal fez uma túnica e cobriu a vergonha ali de Adão e Eva, né? Um animal servindo em sacrifício para salvar 2 vidas naquele momento. Depois vem o povo, tinha que sacrificar. Aqui Deus manda um cordeiro para salvar a vida de Isaac,
para que ele não fosse imolado, né? Animal, no lugar dando a vida em lugar de Isaque. Aí vai, quando o povo se torna cativo lá no Egito, eles aparecem a Deus na última praga, que eles pintassem as portas com um cordeiro, em um animal, servindo para cada família. Então, uma revelação progressiva do Senhor. Animal para uma pessoa, animal para uma família. Depois, lá no deserto, eles sacrificaram animais em benefício de toda uma nação, um animal para uma nação, até que chega a vida de Jesus Cristo sendo entregue para todo aquele que nele crê, para o mundo inteiro. Revelação progressiva de Deus até Jesus Cristo. Então, Abraão, ele, apesar de ser o pai da fé, ele teve seus erros. E aqui, esse texto da Galeria da Fé, ele vai mostrando isso. Então, Sara deu à luz na sua velhice, e aí eles passaram a acreditar que o filho da promessa ainda era possível da parte de Deus. E aí ele vem no verso 12, por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam uma oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. E aí ele continua falando dos demais heróis da fé. O importante aqui, nós lembrarmos e aprendermos com Abraão. Ele acreditou que ele poderia fazer algo diferente para Deus, atendendo o seu chamado. Ah, mas espera aí, Isaac era o filho da promessa, como é que ele daria descendência a Abraão? Ele simplesmente confiou. Quando nós estamos ou vamos pegar um voo, eu não sei, hoje a grande maioria já deve ter voado de avião ou não, mas a pessoa quando entra no avião, ela tem que ter duas coisas em mente. Primeiro, antes de entrar, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, né? Porque é o Senhor que vai fazer com que aquele piloto consiga decolar e pousar aquele avião. Depois de entrar ali, quando o comandante da aeronave falar, senhores passageiros, apertem os cintos, a decolagem está autorizada. Pronto, acabou. Se você não entregou para Deus e não confiar que Deus vai levantar e pousar aquela aeronave, você só tem mais uma coisa a fazer, é entregar para aquele piloto que está lá. Porque se ele tiver um mal súbito, você não vai conseguir sair da sua poltrona para ir tomar o lugar dele. Não adianta você criticar que ele teve uma decolagem brusca ou que ele teve muita turbulência por culpa do piloto, não. Esse cara não sabe pilotar, eu sei menos que ele, se eu estiver naquela aeronave. Então, assim, a gente tem que confiar de que aquilo é produto do Senhor e que vamos chegar em segurança no solo, né? E aí, quando a gente chega e pousa, é aquele alívio, né? Depois de a aeronave parada e estacionada, né? Porque tem que estar pronta, todo mundo já desembarcando. Aí quando você põe os pés no aeroporto, aí sim, né? Fica mais tranquilo. Mas você precisa confiar. E quando Deus te chama ou te usa, você precisa simplesmente fechar os seus olhos e ir.
para o chamado de Deus. Pastor, mas como é que eu sei quando que esse chamado é de Deus? Você sabe quando você tem uma comunhão plena com Deus. E como é que eu tenho uma comunhão plena com Deus? Lendo a Bíblia, né? Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. É a palavra de Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Então, precisa ter um diálogo entre você e Deus sempre. Não é aquela de monólogo, só um fala. Você tem pessoas que você vai conversar que parece que só ela quer falar. E aí ela falando com você, você tenta responder, ela já está com outra pergunta, com outro tema, e você não consegue nem concluir o primeiro, e ela já está falando, só ela fala. E aí, não dá. Na Bíblia, se você só lê a Bíblia, só Deus vai falar com você. Quando você não ora, você também não está falando com Deus. Deus quer ouvir de você também. Qual é a sua necessidade? Existem momentos, irmãos, na nossa vida que a gente vive totalmente na dependência dos outros. Quando eu estou dentro de uma aeronave, eu estou totalmente dependente daquele piloto pousar aquele avião. Há 4 anos, eu estava totalmente dependente das orações dos irmãos e dos médicos que me assistiam no Hospital das Clínicas com o quadro grave de Covid que eu peguei, que os irmãos souberam. Já faz 4 anos. Dia 11 de julho foi o dia do pior boletim médico que eu recebi. Eu li aqui para os irmãos na última vez que eu estive. Foi o pior boletim. Justamente era aniversário de morte da minha mãe, que agora dia 11 fez 20 anos. E meus irmãos falaram, não, perder 2 no mesmo dia não dá, né? Mas dali Deus me restabeleceu. E hoje eu ainda tenho sequelas da Covid. Né? Meus pés ainda meio que debilitados, um formigamento que continua, minha pele muito fina nas pernas. Se uma mosca bater, ela abre um machucado, já tira toda a pele, está bem fina mesmo minha pele. Então, assim, é algo, mas a gente precisa aprender a viver na dependência de Deus. Naquela época, eu nem conseguia orar. Eu estava dependente totalmente da oração dos irmãos. E a oração foi poderosa, né, irmãos? Seja de Vila Albertina, seja dos católicos que oraram, seja dos irmãos de outras igrejas que oraram. Eu vivi na dependência dos irmãos. E assim tá. E eu estou aqui hoje para honra e glória minha? Não, para honra e glória de Deus. É Deus que nos tirou daquele lugar, que nos fez isso e me restabeleceu. E aí já se passaram 4 anos. Eu internei dia 14 de junho de 2021 e saí dia 7 de outubro de 2021. Eu ainda estava em plena internação nessa época aqui. Saindo de um quadro mais grave para um quadro de melhora. Porque dia 11 de julho foi o meu pior boletim, e depois foi só melhoras. Né? E graças a Deus por isso. Graças às orações dos irmãos. E assim é. Agora, se eu não confiar, irmãos, por que às vezes a gente está passando na rua, não sei se os irmãos já tiveram e foram pegos com isso, por isso, né? Porque você está andando com a sua Bíblia, irmão, você vai para a igreja, ora por mim lá. Mas por que às vezes o cara nem crente mas ele pede oração porque te viu com uma Bíblia na mão? Por quê? Porque a Bíblia fala, a palavra de Deus, ele não sabe, mas é a palavra de Deus que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E uma outra versão fala, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas eu preciso crer que isso é possível. Se eu pedir simplesmente a oração dos irmãos e não crer que vai acontecer, não adianta nada. Na minha internação, irmãos, não passou em nenhum momento um pensamento de morte. Eu não vi nenhum morto, eu não vi nenhuma luz. Muita gente fala, eu vi uma luz, eu não vi nenhuma luz, não veio ninguém lá, não vi meus pais que já tinham morrido, não vi ninguém que já tinha morrido. Não cheguei a ver Deus, mas eu senti o poder de Deus, eu senti o cuidado de Deus. Até em um dos meus sonhos, dos delírios que eu tive lá nos tempos de UTI, eu sonhei que a clínica tinha sido tomada de assalto por sequestradores, que eram os enfermeiros que estavam sendo desligados
porque haviam sido contratados em regime temporário, estavam sendo desligados, eles tomaram a clínica de assalto. E aí eu queria fugir, né? Arrancar algo que estava preso no meu corpo, e falar, não, o senhor não pode tirar isso, o senhor está numa UTI, o senhor pode ser eletrocutado. E aí ele, pá, borrachada na minha perna, e me batia. E aí a Edma dizia que os médicos, quando ligavam para ela, pediam para ela não tirar a sonda, né? Que eu estava tentando tirar a sonda, que tal, que eu estava agitado. E aí o que acontece? Quando eu acordei daquele sonho, que o médico me estubou e tal, quando eu fui para o quarto, no primeiro dia, veio um enfermeiro me cuidar lá para me fazer a higiene, e aí ele falou, o senhor quer que eu faça a sua barba? Eu olhei para ele, era o Carlos do meu sonho. O enfermeiro era o mesmo Carlos que dava borrachada em mim no meu sonho. Falei, não, pode deixar a barba assim mesmo, não tem problema. Depois que um rapaz super atencioso, mas no meu sonho ele era o bandido da história. Mas fazer o quê, né? Assim é. Mas se a gente não tiver uma confiança de que Deus vai fazer a diferença na nossa vida, nós viramos pó. Em que nós vamos acreditar, irmãos? Nós vamos acreditar nos nossos governantes? Não, nós vamos orar pelos nossos governantes, né? Para que eles não façam tanta bobagem como têm feito. Outro dia eu estava conversando, será que Israel, quando eles tivessem reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, será que eles estariam em guerra hoje? Né? Será que Deus não teria tido já misericórdia daquele povo? Mas até hoje existe perseguição contra Israel. Somente quando se converterem realmente, de fato, é que vai acontecer a paz. Quando Jesus Cristo vai voltar. E quando é que Cristo vai voltar da sua promessa? Quando Ele olhar para nós e ver a sua imagem refletida em cada um de nós. Como é difícil viver dessa forma, né, irmãos? Eu ainda não me pareço com Cristo. Sou chamado de cristão, mas as minhas ações pessoais ainda não me fazem dizer consideravelmente que, olha, Deus já olha para mim e vê a sua imagem refletida em mim, Ele pode voltar. Ainda tem muito para eu caminhar. Assim como eu acredito que a maioria de nós temos muito para caminhar na direção de Deus, para fazer cumprir o plano de Deus na nossa vida, aceitar e confiar verdadeiramente de que Deus faz a diferença. Abraão, nesse texto, ele mostrou a sua fé de que Deus, apesar de ter prometido fazer em Isaque uma descendência numerosa para Abraão, ele decidiu oferecer a vida de Isaque em sacrifício para obedecer a palavra de Deus, para obedecer à vontade de Deus. Quando Deus te chama, irmãos, você precisa fazer a vontade dEle. Nós vimos na palavra de Deus, a gente vê alguns personagens da Bíblia que responderam ao chamado de Deus. Davi, por exemplo, ele era um jovem normalmente ele é destemido, né? Ele não tem o medo dos perigos que o cercam. Ele havia sido chamado para levar mantimento para os seus irmãos na guerra, e quando ele chega na guerra, ele vê um gigante lançando insultos contra Israel já havia vários dias. E a cada dia que aquele gigante se aproximava, o exército de Israel se afastava com medo dele. O que Davi falou? Quem é este incircunciso para levantar a voz contra o exército do Deus vivo? Aí ele fala, puxa vida, mas quem era Davi naquela época? Os seus irmãos o reprimiram, você veio aqui só para se aparecer, você não poderia estar fazendo isso, o que você quer aqui? E aí ele, poxa vida, não, eu só vim, você veio só para fazer intriga. Não, aí ele vai perante Saul, olha, eu vou enfrentar esse cara que está falando mal contra o exército do Deus vivo. Aí
Saul acreditou. Tá bom, filho, você vai. Ele é um guerreiro experiente, mas você vai fazer o quê? Usa a minha armadura. Então a armadura de Saul não servia para Davi. Ele era muito grande e era muito pesada para ele carregar. Aí ele foi livre, né? Pegou umas pedrinhas. Aí o gigante vem e fala: quem é você para vir com esse negócio para cima de mim? Eu vou acabar com você. Mas Davi estava revestido do poder de Deus. Ele confiou de que o exército do Deus vivo era poderoso. Ele confiou que aquele que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Muitas vezes a gente vê crentes olhando para as situações que a gente vê no nosso dia a dia. Passa numa esquina, vê um trabalho que foi feito ali com oferendas para demônios ali e tal, e a pessoa fica com medo daquilo. Espera aí, ou você confia ou você não confia. Se você tem medo de uns objetos que estão deixados numa esquina ali, oferecido a algo que é entidades demoníacas, não é para Deus. E a Bíblia fala que aquilo que está em nós é maior do que o que está no mundo. Se eu não confiar nisso, irmãos, eu vou viver como? De que forma que eu vou viver? Se eu não acreditar nisso, pegar as bênçãos de Deus para mim. E assim que Davi foi. Olha, diante de mim, apareceu um urso, eu cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um urso, eu rasguei como se fosse uma ovelha. Peraí, mas eu acho que rasgar a ovelha também não é fácil, né? O texto fala exatamente isso lá. Mas ele fala para Saul que ele fez isso, eu vou fazer isso com esse gigante. E aí bastou uma pedra. Ele pegou, mas se ele estava tão confiante em Deus, ele poderia levar só uma pedra. Ele levou umas 5 pedras, colocou no seu embornal, lá na sua sacolinha, e com a funda na mão ele disparou uma que foi certeira. É a mesma coisa que você ou que você faz quando você se confia que você está revestido do poder de Deus e vai enfrentar as ciladas que o mundo nos prepara. Vai enfrentar todas as dificuldades. Como é que eu posso ter medo de algo que está derramado numa esquina, que foi preparado por alguém que não é temente a Deus, ao Deus que eu sirvo? Não é. Então, assim, o mesmo poder que habita em nós é algo tão maior, porque o poder que está no mundo aí, nada vai imperar. E a gente vê que muitas vitórias e batalhas do mundo são conseguidas por conta do medo que os nossos irmãos enfrentam, ou deixam transparecer dentro de si. Você precisa, irmãos, revestir do poder de Deus, do poder que vem do alto, ter a confiança de que Ele vai fazer a diferença. Davi naquele dia foi revestido do poder de Deus, e com a sua funda ele acertou a testa do gigante e ele caiu. Nós precisamos ter essa fé. A Bíblia nos traz personagens que demonstraram essa fé. Outros personagens também vacilantes, né? Como Tomé, ele, mesmo depois da ressurreição de Jesus, ele não acreditou de que ele havia aparecido. Se eu não o ver, se eu não colocar o dedo nas suas feridas e reconhecer esse Jesus, de maneira nenhuma eu vou crer. E aí Jesus aparece no meio dos discípulos, já com Tomé presente. E aí, aqui Tomé, coloca a mão aqui. Vê aqui a minha ferida, vê como que está. E aí ele se ajoelha diante do Senhor e fala: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados ou felizes são aqueles que não viram, mas creram. Então, bem-aventurados somos nós. Nós não chegamos a ver Jesus fisicamente, mas nós o sentimos, a sua presença. Quando você toma seu café com leite, você não vê o açúcar que eventualmente está dentro dele, mas ele, sem ele ou com ele, faz uma diferença, né? Eu, como tomo café sem açúcar, qualquer dose de açúcar que seja adicionada no café, para mim, vai fazer a diferença para pior. Para outros, vai fazer a diferença para melhor.
mas faz a diferença mesmo você não vendo. Jesus Cristo fará sempre a diferença na sua vida para melhor. Você não precisa ver, mas você precisa crer que Ele existe. Você precisa crer no seu poder. Foi Ele que levantou Lázaro da sepultura. Foi Ele que levantou o pastor Roberto daquela UTI. Foi Ele que levantou muitos dos irmãos de um leito de enfermidade. Foi Ele que transformou a vida de cada um de nós. Foi Ele que nos deu uma nova chance de estar na presença de Deus. Porque a Bíblia fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se nós já recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós já fomos transformados. Nós já recebemos o poder do alto, porque Ele, ao subir para os céus, Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, no momento em que você crê, você já recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí, esse Espírito Santo de Deus te acompanha em todos os momentos de sua vida. E aí eu falo agora por experiência que eu tenho vivido nos últimos anos. Quando a gente vive na dependência do Senhor, parece que algo que vem num determinado momento, quando você mais precisa dele, ele aparece. Né? Ele vem, ele faz a diferença na sua vida. Na minha vida, Deus me agraciou com bons empregos sempre. Né? Vivi uma carreira bancária, desde escriturário, eu cheguei a gerente, o próximo passo seria para ir para a superintendência. Mas, profissionalmente, assim, em cargos de gestão e cargos elevados, desde 2017, que eu já não exerço mais. Entro em uma empresa, em outra, tal... Trabalho com consultoria, presto serviços, mas aquela qualidade de vida financeira que tinha lá atrás, a gente não tem. E já batalho por emprego no último ano, aí, desde fevereiro. Foi quando eu saí do último emprego. Mas, em momento algum da nossa vida, nós passamos necessidades, mas Deus sempre tem aparecido com algo diferente para nós, no momento da nossa maior necessidade. Assim, mas não é fácil viver na dependência de Deus. Não é fácil, porque você tem que viver exatamente o que a Bíblia fala. Olha, os problemas de amanhã, deixe para amanhã. Os problemas de hoje, você chega tem gente que na sexta-feira já fica agitado porque tem um boleto que vai vencer na segunda. Ótimo, né? É importante, se você fez sua dívida, você precisa pagar. Mas se vai vencer na segunda, irmãos, deixa para pensar na segunda. Curte o momento, curte o domingo, curte a mensagem, curte o culto que você tem na sua igreja, curte a escola dominical, participe das aulas, participe de todo o ensino e viva isso na sua vida. Mas viva preparado. Porque tem muita gente que não está preparado para o encontro com Cristo. Precisamos estar preparados para que esse encontro seja hoje. Tem aquela ideia, eu já participei aqui de alguns estudos, e aí eu lembro que no passado aqui, a gente chegou a fazer umas dinâmicas com evangelismo explosivo, né? Que fazia aquelas 2 perguntas de diagnóstico, né? Não sei quantos de vocês lembram, mas seria primeiro fazer a pergunta, se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? E aí, a pessoa respondia, tem muita gente que não tem certeza se vai para o céu, se morresse hoje. Mas aí você vem com a resposta, olha, você precisa ter essa certeza. A Bíblia foi escrita para que você tenha essa certeza. Tem um verso da Bíblia que diz, estas coisas vos escrevi para que saibais ter nelas a vida eterna. Então está escrito aqui, para que você saiba ter nela a vida eterna. E aí a pessoa ficava tal. Aí eu poderia compartilhar com você como é que eu cheguei a ter essa certeza de que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Aí vem a segunda pergunta. Mas antes eu poderia fazer uma segunda pergunta para você?
Aí ele, se você morresse hoje, que Deus chegasse, você chegasse diante de Deus e Deus lhe perguntasse, por que eu, Deus, deveria deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? E aí tem muita gente que vai responder aquela, eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei. É obrigação nossa, irmãos. Isso aí é obrigação, não é isso que vai nos levar para o céu. E aí a pessoa vai e você faz a pergunta, mas é nisso que você põe a sua fé? É nisso que você acredita de ser uma pessoa boa? Eu? O problema não está no eu, irmãos. O problema está no Ele. É nele a nossa confiança. É Ele que carimba o nosso passaporte. Quando você vai viajar para os Estados Unidos ou para algum país que exige visto no seu passaporte, você precisa conseguir esse carimbo para poder entrar naquele país. Para você poder entrar no céu, você precisa do carimbo do sangue de Jesus Cristo na sua vida. Ele derramou o sangue na cruz para te salvar, para me salvar, para nos salvar. E para finalizarmos, irmãos, aí eu fico com aquela pergunta, né, normalmente, que as pessoas costumam fazer, né? O que é igreja? Muitas vezes as pessoas falam, igreja somos nós, né? Eu gostaria de convidar você a refletir algo um pouco diferente disso. Igreja somos nós, realmente. Mas que você coloque a sua resposta na seguinte ordem: igreja sou eu. Igreja é você. Igreja somos nós. Porque quando você coloca eu, você se inclui. Naquela ideia de igreja somos nós, imagina, vai ter um evento na nossa igreja. O que os irmãos vão precisar trazer? Os irmãos trazem assim, os homens trazem o refrigerante, as mulheres trazem um salgado ou um doce e tal. Poxa, mas a igreja somos nós, né? Poxa, 300 pessoas, 200 pessoas, 100 pessoas. Se todo mundo for levar, como a igreja somos nós, aí a igreja vai levar. E se todo mundo pensasse assim? A gente ia chegar aqui na recepção e não ia ter nada. Porque eu deixei para o outro deixou para um. Mas se a igreja sou eu, né? Eu tenho que levar um refrigerante. Falaram lá, os homens levam refrigerante. A minha esposa tem que levar um salgado. Aí a gente combina. Irmão, você tem que levar um salgado, e assim vai, ou um bolo, e aí vai. Então, na medida que eu penso que eu sou igreja, o nós, ele vem como consequência. E aí nós formamos a igreja de Deus. E quando você fala eu, você traz uma responsabilidade para si, para você. Né? E aí, como é que quando Deus vir buscar a sua igreja, você vai se levantar, porque você faz parte de uma igreja. Né? Por isso que é importante você ser membro de uma igreja que prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque é somente através dele que nós vamos crer. Abraão nos dá um ensino de que ele acreditou e pela fé ele foi levado de uma terra para uma outra terra que ele não conhecia. Ele foi levar o seu filho para sacrificá-lo, porque foi uma ordem de Deus, ele confiou na resposta que ele deu para Isaque. Onde está o holocausto, papai? Deus proverá. Ele foi acreditando que Deus providenciaria o holocausto para o lugar do seu filho. E mesmo que não providenciasse, ele acreditava que o seu filho seria levado para a glória. E Deus haveria de dar um jeito para que aquela semente tivesse sido plantada para fazer dele uma grande nação. Essa era a fé que Abraão demonstrou. Essa é a fé que nós precisamos demonstrar. Porque nós somente seremos avivados como igreja se todos nós crermos que Deus tem o poder de fazer a diferença na nossa vida. Não vai ser o pastor Viana, não vai ser o pastor Neil, não vai ser o pastor Roberto ou qualquer outro líder que tiver nesta igreja que vai fazer a diferença. Mas cada um de nós, crendo pela fé
nós obteremos a força necessária para o dia de amanhã. Que o Senhor Deus nos ajude. Pastor?